Olá, gente, bom dia. Bem-vindos ao canal da Leitura Apaixonada. Eu sou a Michele Possani e vou estar fazendo mais esse vídeo aqui hoje para vocês. Esse é um veredito da última série que eu li agora, a série do Destino. Eu tava com muita vontade de estar lendo esse. Eu fui com muita expectativa para essa série. Eu já fiz a resenha do Destino e do Travessia. Agora eu terminei o último. Ele tá na minha meta do semestre aqui, do primeiro semestre de 2022. Eu vou falar assim que vale a pena estar lendo, principalmente o primeiro. Ele atende bastante as expectativas, vai se revelando devagar durante a trama, tudo o que é proposto sobre essa sociedade distópica, mas que foi um pouco decepcionante os outros dois. O Conquista, o último, ele me pareceu que fugiu um pouco assim do tema, ficou focado numa outra coisa. Ele acaba, digamos que, como é que eu posso dizer? Acho que o universo que é criado no primeiro, ele não consegue se desenvolver e se desenrolar no segundo e no terceiro. Ele parece que são 3 livros que se passam em um local diferente, em um universo diferente. E isso me deixou um pouco chateada, mas vale a pena. Eu acho que você está tirando as próprias conclusões. Eu acho que ler O Destino vale super a pena. Eu tenho até a resenha, vou deixar aqui o link para vocês. Só por si só, por ele mesmo. Que a proposta dele é uma sociedade futura, né, onde as pessoas elas não têm escolha sobre as próprias vidas. A sociedade, que é o governo que toma conta de tudo, ela faz as escolhas pelas pessoas. As pessoas não podem nem escolher o que elas comem, o que elas vestem, onde elas trabalham ou com quem elas vão casar. Tem a escolha do par, que é uma das partes principais deste livro. E a sociedade, ela é criada com as pessoas que eles classificam as pessoas que seriam melhores que as outras. Eles escolhem pessoas que eles consideram melhores. E nas províncias exteriores e ao redor dessa sociedade, ficam sendo criados aqueles que foram excluídos da sociedade, aqueles que não tiveram chance melhores na sociedade, eles tiveram que ficar à margem dessa sociedade. E esses, eles vivem de outras maneiras, né? Então, sempre aí tentando se virar como pode, né? Mas, assim, o interessante é que no Destino ele cumpre isso de estar revelando cada cidadão dessa sociedade. Eles têm que sempre estar levando consigo 3 comprimidos, um verde, um azul, um vermelho, pela vida toda. O vermelho eles só podem tomar quando os funcionários autorizam eles. Então, eles vivem como se fosse uma prisão. Toda a vida está dentro disso, controlada pela sociedade. É um governo totalitário, um governo que manda nas pessoas. E achei muito interessante, falei que já tem a resenha dele mesmo, então não vou estar me estendendo mais sobre o Destino. Aí, no Travessia, o que acontece? A nossa personagem principal, na verdade são 3 personagens principais, né? Tem a Cássia, que é a mocinha da história. Ela tem a da capa. Acho que a capa é super interessante porque ela mostra bem assim, ó, ela aprisionada. No segundo, ela tá tentando sair dessa prisão. E no terceiro, ela consegue se libertar dessa prisão. Então, já mostra bem assim o enredo dos livros, né? E aí a Cássia é a principal. Tem o Xander, que é o par que é escolhido para ela. E tem o Ki, que é alguém que, por conta de um erro da sociedade, aparece também no dia da escolha do par. E ela começa a se questionar se estaria certo essa sociedade como ela conhece. Porque ela teria uma escolha que nunca teve antes. E aí começa a se desenvolver a história. E ela tá cansada dessa sociedade, ela não quer mais seguir docemente. Tem muita poesia, muitos versos para quem gosta. E eu não gosto tanto de poesia não, assim, eu gosto de poesia, mas não assim quando foca a história nisso, tá? A história do livro um pouco focada nisso. Mas o Destino ainda eu super indico, eu acho que eu dei 3 ou 4 estrelas. Só que aí o que acontece? No segundo livro, ela é mandada para essas províncias exteriores. Ela vai em um lugar chamado Escultura.
que é um canyon, um grande canyon. Ela começa a viver aventuras lá. E ela tá de um lado vivendo essa aventura. E o Ki, né, na verdade, o Ki, ele foi excluído da sociedade, mandado para esse local, e ela consegue ir atrás dele. Só que os dois, eles vivem em momentos separados nesse mesmo local, e cada um vai fazendo a sua trajetória. E aí mostra pra gente, então, esse canyon, essas províncias exteriores. E dessa forma ele não linka mais com a sociedade, aqui ele só fala dessas províncias exteriores. Então fica como se fosse o primeiro livro da sociedade, o segundo das províncias exteriores. Ele fica muito solto, não amarra a história. Você fica querendo muito no que foi mostrado no primeiro e eu achei que não atendeu no segundo. E aí o terceiro ele chega como uma revolução, que seria uma insurreição. É uma revolução dessas pessoas que estão nas províncias exteriores. Eu não tô dando muito spoiler, né? Um conhecimento geral mesmo sobre a trama. E essa insurreição, ela invade a sociedade. Mas para fazer isso, eles criam uma pandemia. E aí, esse livro aqui foi muito arrastado. O final valeu a pena, porque eu gosto de terminar o livro, né? Eu não gosto de deixar pela metade. Tem que ser muito ruim para mim estar abandonando o livro. Mas eu acho que aí também pegou assim, porque saiu da ficção. Como a gente, eu acabei lendo, não sabia que se tratava disso nesse último, uma pandemia muito parecida com o que a gente está vivendo agora, que está acabando agora, na verdade, meio que acabando essa pandemia. Mas é uma coisa que acabou, assim, sendo realista para o nosso tempo de agora. Achei super interessante eu acabar tendo lido esse livro justamente agora. E acho que isso é uma recomendação interessante, porque também vale a pena você estar lendo nesse momento que ele se torna realístico. Ele é um livro antigo, né? Era uma ficção. E ele tá super real nesse momento. Porque é uma pandemia muito parecida com o que a gente tá vendo. Só que, né, no livro, essa insurreição, que são os que querem atacar a sociedade, eles criam uma praga. Eles criam uma praga para que a sociedade precise da cura. Eles criam uma pandemia, eles criam uma cura. E aí começa a ocorrer também que por conta dessa cura que foi criada, uma mutação da praga que eles não esperavam. E aí vai se desenrolando e fica muito focado nisso. A insurreição, ela consegue entrar dentro da sociedade porque eles que têm a cura. Então a sociedade precisa deles. Depois que a praga foi disseminada, muitas pessoas morreram. E fica muito parecido com a pandemia que está sendo real hoje. E aí acho que isso tornou assim a leitura mais arrastada e não acabou fazendo eu não curtir. Talvez se eu lesse num outro momento, onde a gente não conhecia a realidade de ter uma pandemia como a gente está vivendo, talvez eu pudesse ter gostado mais. Realmente eu não sei. Mas eu achei assim super interessante que acabou vindo esse livro na minha mão justo nesse momento. E aí, então, cada livro ele parece que não liga muito. O universo não consegue se interligar nos três. Então, fiquei assim muito querendo mais do que o destino propõe. Porque é muito legal essa história que ele propõe. Eu tava um tempão querendo ler esse livro. E aí não atendeu a expectativa completamente. Mas eu super recomendo que você leia para poder estar tirando as suas próprias conclusões. Um abraço, eu vou ficando por aqui. Até mais, gente. Não se esqueçam, se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreve no canal, curte o sininho aí. Valeu, tchau!